Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Luciano Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em contabilidade e gestão financeira. Eu conversei com o Luciano no mês de dezembro e, felizmente, para minha alegria, já está de volta agora, no início de janeiro, início de ano novo. Te desejei Feliz Natal e Feliz Ano Novo na nossa última entrevista, né? Então, agora, já depois das festas, um 2025 abençoado para você, tudo bem? Tudo bem, Divino? Boa tarde a todos os ouvintes. Para a gente é sempre um grande prazer e muito obrigado pelo convite mais uma vez. E que bom que a gente já inicia o ano com aquelas pessoas que nos fazem bem. E para mim, de novo, é um prazer muito grande já começar o 2025 com o pé direito, conversando contigo. Eu estou fazendo o seguinte, quando eu fico sabendo que os amigos que eu aprecio, que eu gosto, que tem conteúdo, estão passando por aqui, opa, peraí, deixa eu pegar e trazer aqui, porque vai. E a gente foi pro sul e já tá voltando, já voltamos aqui pro Centro-Oeste de novo, então a gente fica nesse vai e vem. Você mora no sul do Brasil? Isso, moro lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, lá abaixo da Lagoa dos Patos, e a gente sempre está no Centro-Oeste aqui, no Goiás, no Mato Grosso, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 60 dias a gente está aqui com o nosso trabalho de consultoria em gestão financeira e estratégia de comercialização nos negócios agrícolas que a gente atende. Então a gente fica nesse vai e vem. Hoje a rapidez do mundo através da malha aérea e muitas vezes viajando de carro, que eu adoro viajar de carro, então é mais fácil da gente tá aqui muito mais presente, refletindo sobre os negócios agrícolas e traçando cenários caso algumas mudanças aconteçam. Explica para o pessoal direitinho o que é o trabalho que você faz, como é que é? O nosso trabalho ele é voltado para a gestão efetiva, gestão financeira de negócios agrícolas. Leia-se negócios agrícolas, tudo aquilo que envolve a cadeia do agronegócio. Vamos lá, um produtor de soja precisa saber os seus custos. Nós seremos as pessoas que vão entender todo esse custo de produção e se ele está fazendo sentido ou não, e entendendo, um trabalho que a gente fez bastante em 2024, entendendo se esse endividamento faz sentido ou não e que risco nós temos nesse negócio, porque por muitas vezes a gente tem um endividamento alto olhando somente para o melhor cenário de produção e para o melhor cenário de preço. Só que isso tem um risco. E quanto a gente está disposto a pagar por isso? Esse é o nosso papel. Pensar em estratégia financeira, pensar em estratégia de como captar o recurso, pensar na nossa estratégia comercial de comercialização, seja de soja, de milho, de gado ou do que for, entendendo quais são os indicadores corretos para este negócio. Porque por vezes, vamos usar o exemplo da soja. A soja pode estar R$120, eu tenho margem e eu não vendo. E às vezes a soja está R$90, eu não tenho margem e eu vendo. Então, a gente trazer essa linearidade e essa gestão efetiva de números para dentro dos negócios agrícolas, para dentro da fazenda. No nosso ponto de vista, a mudança do status de produtor rural para produtor de alimentos, ela passa por esse aprimoramento da gestão. A gente brinca e a gente comentava antes aqui, né, Divino? O produtor rural, qual é o seu negócio? O seu negócio é produção de alimentos, não é somente ser produtor rural. Portanto, o que a produção de alimentos está nos trazendo? A gente pode explorar diversos cenários de produção, seja da cultura que for, mas o seu negócio é produzir alimentos. Para o nosso ouvinte entender a diferença,
qual que é a diferença de um produtor rural e de um produtor de alimentos? Um produtor rural, a gente até se remonta muitas vezes à cultura que a gente tem do campo muito enraizada naquele formato em que se fazia negócios antigamente. E estou dizendo que é ruim ou que é bom? Não, não é esse o sentido. Mas o produtor rural está muito mais enraizado em tomar as decisões de acordo com o feeling, de acordo com as suas experiências de vida. E o produtor de alimentos está muito mais focado naquilo que a propriedade rural, naquilo que a fazenda pode de produzir além do campo. Vamos dizer assim, entendendo quais são os seus indicadores. Eu produzo alimentos, eu tenho que ter X de margem. Se eu vou plantar soja, se eu vou plantar gergelim, se eu vou plantar milho, se eu vou plantar gergelim, ou vou plantar milheto, independe. Eu sou produtor de alimentos. Deixa eu ver se eu entendi direito aqui. Poderia-se dizer que o produtor rural é mais empírico do que o produtor de alimentos? Isso é uma discussão bem grande. E aí alguns vão ficar até brabos comigo e é um assunto bem polêmico da gente entrar. Se a gente voltar o nosso papo anterior em que os produtores, o pessoal, a turma que saiu do sul e foi pro centro, veio para cá pro centro-oeste, apostou tudo aquilo que tinha e que era pouco, e não tinha medo de perder aquilo que era pouco, porque de fato era a sua única oportunidade. Só que essa geração, a gente começa a entrar numa conversa de gerações. Essa geração são aqueles que construíram e que as suas decisões eram baseadas somente nas suas experiências. A gente não tinha uma efetividade de comunicação, a gente não tinha o mundo na palma da mão, como a gente tem hoje. Hoje uma pessoa pode ser linchada na internet em 10 segundos. A sua opinião ela é denegrida, a sua imagem é denegrida em segundos. E pode virar popstar em segundos. Exatamente. E estou dizendo que isso é ruim? Não. A gente tem um acesso ao conhecimento e uma facilidade de aprendizado muito maior do que se tinha há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás não se tinha inteligência artificial. A capacidade, isso é um indicador de tecnologia, a capacidade de processamento dos transistores, que são a pecinha que ela vai dentro dos computadores, dos celulares, ela dobra a cada 15 meses. Então daqui 15 meses a gente vai ter o dobro de capacidade que a gente tem hoje de inteligência artificial. Então aí entra a questão da eficiência, onde o produtor ele tem que ficar mais eficiente a cada dia, né? E se ele tem tanta informação na mão, às vezes eu acho que a dificuldade está aí, Luciano. Como trabalhar tanta informação? Como fazer com que tudo isso não seja simplesmente dados, mas que seja algo tangível, que seja útil, que ele saiba como que aquilo possa impactar no negócio dele. Só que aí a gente tem um conflito de gerações, em que nós temos uma geração que tomava decisões com base na sua bagagem de vida, e essa geração está à frente dos negócios. E ela foi a geração que cresceu, que prosperou, que criou... Exatamente, foi a que criou tudo até agora. E nós temos entrando nos negócios uma geração que toma decisões de acordo com os dados, de acordo com o indicador. E aí a gente tem um conflito instaurado. Essa geração que está entrando, o mundo é diferente daquele mundo lá de trás, quando a única opção que eu tinha era vender o pouco que eu tenho lá no sul, ou em qualquer lugar do país, e migrar para uma outra região atrás de mais terra, atrás de prosperidade. Essa era a missão. O objetivo era ter prosperidade, que não se tinha. Hoje, o nível de risco que a gente tem dado, o tamanho dos negócios, ele é completamente diferente. E essa nova geração, ela toma decisões com base em qual é o indicador de liquidez, qual é o meu indicador de rentabilidade. Essa tecnologia que eu vou aportar, ela vai me trazer retorno? E isso é o que vai determinar o sucesso dos negócios daqui para frente. Porque assim como lá atrás, a gente tinha no mesmo ano, em 3 meses, eu conversava com um produtor agora no final do ano passado, em que ele me dizia que eu plantei soja
por um preço e vendi. Na hora que eu vendi, eu fui vender por 6 vezes o preço. Isso lá nos idos dos anos 80, em que a gente tinha tivemos todas aquelas crises até chegar no plano real. Isso não vai acontecer mais, e nem com pandemia. Exato, nós temos um outro mundo hoje. Acabei de falar a respeito da capacidade de processamento. Nós temos um outro modal produtivo. Lá atrás, o Brasil, em 1980, não vou me arriscar a dizer, mas tinha o quê? 10% da área de soja que a gente tem hoje. Deixa eu fazer um intervalo comercial aqui, porque a coisa vai tomando um ritmo, vai ficando tão bom que eu acabo me perdendo no tempo. Gente, é rápido. A gente volta já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A pergunta que fica hoje é a seguinte: produtor rural, qual é o seu negócio? Esse é o tema desse programa em que eu estou entrevistando Luciano Alegre, engenheiro agrônomo, especialista em contabilidade, gestão financeira, e que ele traz uns negócios assim que mexe com a cabeça da gente, dá uma balançada, faz a gente raciocinar, às vezes de um jeito que não... Assim, no dia a dia, na correria, a gente não pensa. Você estava colocando lá atrás a mudança geracional, né? Antigamente as pessoas colocavam até a vida em risco para ir para um outro lugar distante que ele não conhecia, para chegar lá e colocar a família debaixo de uma lona e construir alguma coisa a partir do nada, ou a partir de promessas, muitas vezes até de governos, né? E que hoje já não dá mais para fazer isso, né? Hoje é diferente, é em cima de dados. E uma coisa que ficou para mim encasquetando aqui na minha cabeça é o seguinte: o produtor rural, ele não pode ser mais um produtor, por exemplo, de soja e milho. Ele tem que ser um produtor de alimentos, ele tem que olhar oportunidades na frente dele. É isso. No meu ponto de vista, sim, Divino. A gente tem, hoje, a bola da vez é a soja. No passado já foi o arroz. No passado, aqui no Centro-Oeste, a gente já teve um boom de expansão de trigo. Se não me engano, no início dos anos 2000, a gente tinha existia um projeto ao entorno de Brasília de um cinturão de produção de trigo. E que está voltando, né? Exatamente. Então, estar de olho e reservar aquele cantinho da inovação dentro da fazenda é o que vai transformar e é o que vai garantir essa permanência no setor agrícola. Por quê? Historicamente, a gente tem, não só no Brasil, se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem aquela curva em que eu diminuo o número de produtores e aumento a área individual. A área de produção agrícola no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, a gente não tem como ter 2 Brasil, um em cima do país. A gente vai chegar num limite de expansão territorial e a gente vai, consequentemente, ter essa concentração de área, ou a gente vai ter uma concentração de produtividade. Até porque a gente tem muita limitação, né? Por questões de área indígena, de reservas, de tanta coisa aí. Exatamente. E isso acaba, nós comentamos no programa de final de ano a respeito, por exemplo, do acordo com a União Europeia. O Brasil é muito privilegiado em termos de produção. Por mais que a gente saiba do nosso custo Brasil, e aí eu estou falando de impostos, estou falando de tudo que envolve o nosso custo fixo, mas em termos de clima nós somos muito abençoados. O Centro-Oeste é muito abençoado, o Rio Grande do Sul também é muito abençoado. Mesmo com as adversidades. Passado. Exatamente, mesmo com as adversidades. Qual aquilo lá? Exatamente, mesmo com as adversidades. E aí não estou aqui
trazendo à tona estudos de mudanças climáticas. Não é esse sentido, porque isso também faz parte do nosso projeto de longo prazo, no nosso entendimento de quais riscos nós podemos assumir. Uma coisa era eu colocar em risco um patrimônio, toda a nossa vida, sendo que hoje eu posso colocar em risco uma fatia disso de uma maneira muito bem mensurada, e muito bem adequada. E por que eu digo isso para a gente mensurar esse risco? Porque o ponto de equilíbrio da produção, ele ao longo dos anos ele muda, ele vem aumentando. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para mim produzir só 60 sacos de soja, em 2019, eu precisava de algo em torno de 30 sacos por hectare, 32 sacos por hectare. Só de maneira geral, assim, 35 sacos descontando arrendamento. Hoje, esse custo mudou. Esse custo está próximo dos 40 sacos. E ainda a gente tem toda a questão cambial que a gente está vendo de flutuação de câmbio, em que por vezes eu não faço essa amarração entre uma receita em dólar e uma despesa em dólar, e acaba por eu descasar a moeda. E aí, em 2020, tivemos clientes que pagando mais de R$1 milhão só de variação monetária por não fazer essa gestão de risco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Estar atento aos nossos números, à nossa rentabilidade e estar atento ao que demais, pensando em produção de alimentos, eu posso colocar dentro da minha fazenda, é o que vai garantir a nossa permanência no longo prazo, independente da geração. Por que independente da geração? A terra vai continuar ali, ela só vai trocar de mão. Teve uma questão que você colocou, é que pode acontecer de haver uma concentração maior no agronegócio. Ano passado, a gente ouviu falar muito em alavancagem. O pessoal se alavancou, muita gente se alavancou bastante e se deu mal, porque acabou que depois ficou endividado, às vezes vinha até bem, tranquilo, se endividou bastante. E aí, em havendo uma concentração do agronegócio, onde o pequeno produtor acaba não conseguindo continuar na atividade, como é o caso hoje, por exemplo, o produtor de soja de 100 hectares, é complicado ele ficar no mercado. É complicado porque se a gente olhar para o passado, se a gente começar a fazer a conta ao contrário, vamos lá, eu tenho a minha necessidade de vida, em que, independente do valor, se é 100, se é 5, se é 1 ou se é 50 mil reais. A partir dessa necessidade, eu tenho que construir até lá a outra ponta do meu plantio. Por que isso? Porque não adianta de nada eu querer ter um resultado, querer ter um custo de vida, se eu não tenho condições de produzir. Se mesmo eu produzindo aqueles 100, aqueles 200, ele não vai pagar. Então eu construo a minha necessidade de resultado e a partir daí eu venho fazendo a conta ao contrário. Por exemplo, eu preciso de 10 mil reais por mês. A gente está falando de ter um resultado de 120 mil reais. Vamos lá, 100 hectares a gente vai conseguir produzir quanto? Entendi. Entendeu? Essa é a dinâmica. A gente fazer essa conta ao contrário e entender qual é a minha necessidade. E a partir daí entendermos que outras coisas podem gerar mais valor para a minha atividade agrícola. Eu sou produtor de alimentos, não sou produtor de soja. Aí nós vamos entrar, eu preciso fazer mais um intervalo agora, mas nós vamos entrar nessa questão daqui a pouquinho, porque não necessariamente eu quis dizer que o produtor tenha que sair da atividade agrícola, mas ele tem que se transformar. Eu vou fazer um intervalo comercial, gente, já eu volto. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estamos falando hoje a respeito do produtor rural
que é preciso de se ver como um produtor de alimentos. Então a pergunta que está no ar é o seguinte: produtor rural, qual é o seu negócio? E o meu entrevistado é o engenheiro agrônomo especialista em contabilidade e gestão financeira, Luciano Alegre. Bom, antes do intervalo comercial, a questão era o seguinte: não é que a pessoa, eu produzia 100 hectares de soja, já não é viável mais, eu tenho que sair da área agrícola. Não, ele tem que se transformar, porque de repente ele não planta 100 hectares de soja, mas ele pode plantar 100 hectares de gergelim, que pode ser um excelente negócio, né? Você havia até colocado a questão do gergelim antes. Mas só para completar meu pensamento lá atrás, a questão da alavancagem. Até que ponto ela é necessária e até que ponto ela é positiva ou negativa? Vamos lá, a gente tem um indicador de alavancagem que a gente precisa, pensando em gestão de riscos, a gente pode, claro, e isso depende de onde cada um quer chegar. Mas na média, é interessante que eu tenha uma exploração 60-40. 60% terra própria, 40% terra arrendada. E o inverso também pode ser, a gente ficar nessa faixa. Por quê? Eu consigo ter um tamanho e uma diluição de capital imobilizado dentro do negócio em que eu consigo ter uma sustentabilidade, um custo adequado de juros, um custo adequado de capital imobilizado. Essa alavancagem que gerou esses problemas no ano passado e que podem gerar problemas no futuro, em muitos casos foi uma alavancagem olhando somente o meu patrimônio líquido. Estou dizendo que isso é errado a gente olhar só o patrimônio líquido, não. Mas no momento em que a gente joga ativo imobilizado, lê-se terra e parque de máquinas e estrutura, frente à minha dívida e não frente àquilo que eu posso gerar de liquidez, aquilo que eu posso gerar de caixa, gerar de resultado da atividade, em um determinado momento eu vou ter que me desfazer de ativos para saldar a minha dívida. É importante a gente olhar para o balanço? Sim, extremamente importante. Mas eu preciso olhar para o meu DRE, meu demonstrativo de resultados, para entender se economicamente essa atividade está fazendo sentido e se meu custo de produzir um saco de soja, por exemplo, é R$80 ou é R$120, e onde eu posso apertar, onde está indo qual é o meu dreno de recurso, assim como eu também tenho que olhar para o meu fluxo de caixa e entender se eu estou gerando valor no longo prazo. Se eu não tenho caixa, de nada adianta eu olhar somente para o meu balanço, porque eu vou ter que vender um ativo imobilizado para saldar essa dívida. Ou vou rolando essa dívida, vou rolando, esperando o próximo boom do agronegócio. E pagando o custo de juros e muitas vezes pagando mais juros do que eu de fato tenho de resultado para mim. Ou seja, para o banco eu pago 4, eu tenho 0,25. Quando você falou lá atrás a questão da liquidez, eu lembrei de um exemplo que um rapaz me deu uma vez. Ele falou assim: brasileiro parece que tem problema com dinheiro, parece que o dinheiro está pegando fogo. Parece que coça. Se ele tiver o dinheiro na mão, ele tem que ficar livre daquilo logo, ele tem que fazer alguma coisa com aquele dinheiro, porque ele não se vê tendo dinheiro. Aí entra lá naquela questão que eu coloquei, acho que foi ano passado também, da educação financeira, né? A gente não aprendeu muito a lidar com dinheiro, e eu acho que até por uma questão da inflação lá atrás. A gente teve um problema inflacionário tão grande que ter dinheiro era um mau negócio. Exatamente, nessa questão da inflação surgiu aquela música Dinheiro na Mão é Vendaval. É vendaval. Hoje, dinheiro na mão não é mais tão vendaval assim. Tudo bem, a gente tem um pacote rodando aí de tributação que pode, na sequência, isso é uma discussão na troca da equipe econômica, pode vir a ser discutida a taxação de dividendos, enfim, tem todas essas questões, mas dinheiro na mão não é mais tão vendaval assim. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Lá atrás nós tínhamos um padrão de economia em que a gente necessitava ter ativos, e esses ativos tinham uma valorização de 100% no ano, 50%, 200% nesses períodos. Se a gente olhar para trás, lá em 1994, R$10 hoje valem R$1,64 com a inflação. Se eu não transformo, portanto, eu tenho que ter essa valorização do meu ativo. Óbvio que a gente está num período, o Brasil economicamente ainda está num período de crescimento. Se a gente olhar para o mercado imobiliário de outros países, é um pouquinho diferente. Essas rentabilidades elas não são tão altas assim. É por isso que a gente ainda foca muito em ter ativos. Só que esses ativos eles nos capam
ou nos cortam o nosso capital de giro, esse ativo imobilizado que eu me refiro. E portanto, muitas vezes a gente pode sim necessitar elevar a nossa alavancagem, pensando em projetos grandes e traçando sempre o melhor cenário, por exemplo, soja de R$170, e às vezes a gente acaba por não desenhar o cenário que pode acontecer de quebra de produtividade e de queda de preços. Que é o cenário muitas vezes mais real, né? Exatamente. Em muitos casos que a gente desenha esses cenários, a gente estressa sempre o risco da quebra. Lá quando o soja estava a R$170, a gente diagnosticou um projeto de expansão em que a gente trouxe o preço para a safra 2024-25, essa safra agora, para R$98. Algo muito próximo do que a gente tem hoje. E lá atrás a gente sabia do risco que a gente tinha e que se fosse, a gente precisava vender a soja no mínimo a R$100 para que o projeto fizesse sentido. E aí a partir disso a gente vem fazendo a gestão dessa comercialização para que a gente tenha um indicador. E a gente precisa atingir essa comercialização a um preço maior, senão a gente sabe que vai ter prejuízo e a gente precisa recuperar o capital de uma outra maneira. E a outra maneira pode sim ser vendendo o ativo. Só para a gente resumir a ópera aqui, é o seguinte: ficar de olho nas oportunidades, abrir os olhos e o coração, não ter paixão Exato. pelo negócio, nem pela cultura, né? Exatamente. Eu não sou um produtor de soja. Você pode ser um produtor de qualquer outra coisa. Daqui a pouco te dê mais dinheiro que a soja. De ouvir, né? Exatamente, né? O Brasil tem, e eu acho que o Brasil tem essa peculiaridade, né? A pessoa pode mudar. Mas equipamento, sei lá, adapta seu equipamento e vida que segue. E também ficar de olho nas oportunidades que o mercado oferece e nos riscos também, né, meu amigo? Mais do que nunca, Exatamente. é importante ter gestão, né? A gente precisa ter claro o nosso risco, porque esse risco não vai trazer surpresas. Se eu já sei de maneira antecipada que a estrada está cheia de buraco, eu já vou mais devagar. Verdade. Luciano, bom, fechou, cara. Obrigado, foi maravilhoso ter você aqui novamente. Passando por Rio Verde, eu sei que vira e mexe, você passa por aqui. Não deixa de me acenar, não. E aí você volta aqui para conversar mais. Só tenho a agradecer o convite, Divino, e que bom que a gente já está começando 2025 em conjunto. E para todos os nossos ouvintes, eu fico à disposição. Toda quinta-feira a gente tá junto. E a gente está sempre trazendo novidades e o que a gente pode colaborar com os negócios semanalmente. Então, não hesitem em nos contatar e fica muito obrigado mais uma vez, Divino, que o 2025 para ti e tua família sejam espetaculares. Obrigadão, cara. Obrigado. Pessoal que acessa o Instagram aí, vai lá no O Luciano Alegre. Isso aí. @O Luciano Alegre no Instagram e veja as dicas que o Luciano traz pra gente. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho de todos, obrigado por esse tempo que vocês disponibilizam para nós aqui. É tão importante a sua audiência, você não tem noção quanto isso é bom. Muitíssimo obrigado do fundo do coração. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.